isso. Mateus 21, 42 a 46. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus está falando com os sacerdotes do templo de Jerusalém. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a sua igreja. O povo de Deus diz amém. E se Jesus vivesse hoje? Nós ouvimos essa pergunta e normalmente, eu não sei se essa é a sua percepção, é a minha, normalmente essa pergunta está atrelada a um discurso que seja ou aberta ou veladamente político. Se Jesus vivesse hoje, jogue no Google, se Jesus vivesse hoje. As respostas que a gente encontra no Google ou que a gente ouve no discurso das pessoas, repito, ou aberta ou veladamente político, basicamente dizem assim, como uma das respostas no Google: se Jesus vivesse hoje, ele nunca falaria de política. Ele iria se concentrar em ministrar a palavra de Deus às pessoas. Onde essas duas coisas não se encontram, eu não consigo enxergar. Dizem que se Jesus vivesse hoje, ele estaria, por outro lado, à frente dos movimentos populares por justiça, o que quer que essa palavra significa na cabeça das pessoas. Outros dizem, se Jesus vivesse hoje, ele se afastaria das igrejas, e iria estar não nas igrejas, mas com as pessoas. As igrejas são os fariseus do tempo moderno. Jesus ia estar lá na praça, no meio das pessoas, as pessoas... Se Jesus vivesse hoje, dizem, eu digo, ou é aberto ou é veladamente político. Ele seria um refugiado, um imigrante ilegal, já que houve tanta polêmica sobre isso. Se Jesus vivesse hoje, e aí normalmente costuram em Jesus uma ideia do nosso tempo, totalmente disforme à Bíblia, para fazer um retrato de Jesus conforme a imagem da pessoa, feita sob medida para as ideias preferidas do coração daquela pessoa, e com uma intenção, a intenção de lotear Jesus Cristo, e dizer, se Jesus vivesse hoje, ele seria nadinha igual ao que ele foi quando estava, percebeu agora? A questão é, primeiro, Jesus vive hoje. Não tem isso se Jesus vivesse hoje. Jesus vive hoje. E outra questão importante é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A revelação das suas palavras, a revelação dos seus ensinamentos, a contradição em choque com o mundo, meus queridos, não é novidade nenhuma. É algo que acompanhou, como nós veremos na nossa mensagem esta manhã, acompanhou Jesus Cristo, inclusive, desde antes de ele nascer. E o acompanha ainda hoje, quando ele está lá à destra da majestade, de onde virá para nos buscar. A questão, porém, é que isso mostra duas coisas. Mostra primeiro o analfabetismo bíblico de quem pensa desse jeito e promove, divulga uma ideia como esta, e mostra em segundo lugar o analfabetismo bíblico disseminado, porque existe quem balança a cabeça concordando. Se Jesus vivesse hoje realmente. Jesus não será encontrado nas ideias mais modernas, que não têm compromisso com a palavra de Deus.
Jesus não será encontrado na imaginação subjetiva do interior do coração de alguém que imagina que Jesus seria desse jeito, imagina que Jesus falaria desse jeito. Jesus é encontrado na página da Bíblia, amém? É lá que nós o encontramos, é lá que nós o conhecemos. Famosamente, quando foi editado o primeiro Novo Testamento em língua comum, e isso à época foi um ato verdadeiramente gigantesco, a primeira vez que o Novo Testamento foi publicado na língua que as pessoas comuns poderiam ler, aquele que escreveu o prefácio assim prefaciou: se nós estivéssemos pessoalmente ao lado de Jesus Cristo, corporal e fisicamente, nós não o compreenderíamos tão bem. Se nós o víssemos com nossos olhos, nós não o veríamos tão bem. Se nós ouvíssemos sua voz aos ouvidos, nós não o ouviríamos tão bem, quanto podemos conhecê-lo na página da Escritura Sagrada. É aqui que se encontra quem é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Se a gente for, irmãos queridos, guiado pelas ideias e pelos sentimentos contraditórios e estranhos do nosso tempo, péssimos guias teremos escolhido. Deus nos dá o caminho pelo qual nós podemos conhecer Deus o Filho, e nós podemos conhecer Deus o Filho em sua palavra. Se você está nos visitando esta manhã pela primeira vez, desde o começo do ano, eu estou pregando nos domingos pela manhã, no documento que declara o que é que esta igreja crê sobre diversos assuntos. A cada domingo eu tenho selecionado um parágrafo ou um capítulo para ser o tema da minha pregação. Hoje é o texto sobre Deus o Filho, e eu desejei colocar a realidade central de Jesus. Eu não estou analisando o texto frase por frase, referência por referência. Penso, inclusive, que a maior parte desse conteúdo é totalmente sabida e clara para todos nós. Minha intenção, a cada domingo, é trazer uma mensagem que enfoque, que enfatize a verdade daquilo que nós cremos e a sua relação com o nosso tempo. Neste texto, Jesus declara e apresenta a si mesmo como sendo a pedra. E nós veremos esta linguagem bíblica em pelo menos dois sentidos. Portanto, em primeiro lugar, a pedra rejeitada pelos homens. Eu disse em primeiro lugar, você está acompanhando aí no seu resumo, a pedra rejeitada pelos homens. Irmãos queridos, nós poderíamos apresentar sem nenhum exagero, sem nem aumentar nadinha, que a história da humanidade consiste na história sobre a questão a respeito de Jesus Cristo, mesmo antes do seu nascimento. Lá no Jardim do Éden, nós voltaremos a isso hoje à noite, eu estou pregando em Gênesis nos domingos à noite, o Senhor Deus deixou uma promessa de que Ele mandaria um Salvador ao mundo. Essa promessa foi dada a Adão e Eva no jardim. Anos depois, séculos depois, Ele reafirma esta promessa para Abraão e disse que de Abraão viria um Salvador. A geração seguinte, Isaac, e a geração seguinte, Jacó, receberam de Deus a mesma reafirmação de que seria um dos descendentes deles que seria o Salvador da humanidade. Passam-se mais alguns séculos, Deus vem ao rei Davi e diz ao rei Davi, reafirmando a promessa de que um Salvador viria, da linhagem de Abraão por Isaac e de Isaac por Jacó, agora desce de Jacó até Davi, e diz, será dos teus descendentes que virá um Salvador. Quando você lê o Antigo Testamento, talvez a gente não perceba algumas coisas além do que apenas fato histórico. Uma das coisas a perceber é as intenções satânicas para impedir, para fechar a porta, para que Jesus Cristo não viesse ao mundo para salvar. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Você tem Faraó, rei do Egito, que mandou as parteiras matarem todos os meninos. Você tem a Atalia, vocês se lembram dessa mulher? A Atalia, que foi rainha, usurpando o trono e mandou matar todos os príncipes, exceto um príncipe que foi escondido. Eu escolhi um terceiro exemplo no Antigo Testamento, está em Ester, capítulo 3, versículo 13.
Esther, capítulo 3, versículo 13, que diz: E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. O decreto era uma permissão para matar um povo específico, os judeus. Nós poderíamos olhar isto por alguns pontos de vista, históricos inclusive, mas vamos olhar para este principal que não é tão percebido às vezes. O que inspirava, o que movia o coração de Amã, o homem por detrás desse plano, o que movia o coração dele, cheio de tanto ódio, de tanta inveja, eu direi aos meus irmãos, era o espírito das trevas. Sim, talvez o interesse em matar, em derramar todo aquele sangue, mas havia algo maior por detrás. Matando todos os judeus, matando todos, como Deus cumpriria a promessa de mandar o Salvador ao mundo. Antes de Jesus nascer, ele era a pedra rejeitada pelos homens. Quando Jesus nasceu, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, o rei Herodes teve notícia e mandou matar todos os meninos em Belém. Uma crueldade tão grande, sem tamanho inclusive, mas é claro que Herodes era um peão, era uma peça na mão do inimigo. A intenção maior era que fosse fechada a porta da salvação. Isso aconteceu antes de ele nascer, aconteceu ao nascer neste mundo, aconteceu em terceiro lugar, durante o seu ministério. Eu coloquei algumas citações aí, Lucas 4, João 8, Mateus 26, a resposta é simples, os textos dizem uma coisa só: haviam constantes tramas, constantes planos, tentativas de matar o Senhor Jesus Cristo. Ele era um incômodo, ele representava uma oposição ao poder daqueles sacerdotes, ele questionava aquela religião hipócrita, formalista, superficial, sem arrependimento, sem mudança de vida. Eles tramavam várias vezes. A primeira citação foi ao final de um sermão. Não foram os sacerdotes, foi o povo mesmo que ouviu a mensagem de Jesus e se enfureceram e queriam empurrá-lo do penhasco por causa do sermão que ele pregou. A mesma coisa aconteceu em João 8:59, ele declarou: eu sou, antes que Abraão existisse eu sou. E o texto diz que eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Mateus 26 diz que eles tramavam pela morte dele, mas não conseguiam ocasião. Em todas essas situações, se a gente vai fazer uma nota aqui no canto, Deus o protegeu. Antes de nascer, ao nascer neste mundo, durante o seu ministério, rejeitaram a prova e o testemunho da sua ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 11, tem um texto, inclusive eu já preguei nesse texto aqui, penso que foi lá para 2011 que eu trouxe uma mensagem aos meus irmãos nesse texto. Mas o texto é fascinante, na verdade. O texto diz: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Você sabe quem viu Jesus ressuscitar primeiro que Pedro e João e Maria Madalena? Os guardas romanos. Os guardas romanos viram Jesus ressuscitar. Eles viram todas as coisas acontecerem, eles viram o terremoto, eles viram a pedra sendo rolada, eles viram os anjos, eles viram. Nós imaginaríamos que só ver isso seria suficiente para quebrantar o coração de alguém. Nós imaginaríamos, se eles viram, eles vão. Como não crerão em Jesus? Mas a verdade é que as primeiras testemunhas, os primeiros a ver, eles foram não para os apóstolos, nem a Jesus Cristo, mas aos principais sacerdotes. E congregados, diz o versículo 12, eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, é o título do governador romano, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E esse hoje é muito literal. Até hoje, 2 de fevereiro de 2025, é repetida essa mesma história. Vamos olhar para isso aqui um pouquinho? Primeiro, eles foram as primeiras pessoas a ver que Jesus tinha ressuscitado. Nós imaginaríamos que se há algo que poderia converter alguém, seria ser uma testemunha da ressurreição. É forte demais. Os principais sacerdotes, em segundo lugar, lembra do que eles disseram quando eles estavam passando lá diante da cruz e escarnecendo de Jesus? Eles disseram assim: desce, se descer daí, creremos em ti. Lembra que eles disseram isso para Jesus? Mas na hora que vem para eles uma notícia gigantesca dessa, Jesus ressuscitou. Eles que tiveram ali a sua última oportunidade, penso eu, a última, de se converter. A sua última oportunidade de pensar com seriedade sobre Jesus Cristo. A reação deles, Jesus, a pedra rejeitada pelos homens, a reação deles foi subornar e comprar uma mentira que pudesse sufocar aquilo que representava um perigo para os seus reais interesses. É muita frieza, é uma ação de múltipla maldade. A pedra rejeitada pelos homens. A pedra rejeitada pelos homens nos dias dos apóstolos. Em Atos 5, 28, que eu citei aí no seu resumo, esses mesmos homens, os mesmos que compraram uma mentira encomendada, feita sob medida, são os que chamaram Pedro e João e disseram assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. A pedra rejeitada pelos homens. Alguns anos depois, no meio das igrejas de uma região chamada Galácia, por isso a carta se chama aos Gálatas, infiltrou-se um ensinamento terrível. E Paulo, em Gálatas 1,7, diz que havia pessoas que queriam transtornar o Evangelho de Cristo. Ou seja, até aqui eu recorri à Escritura Sagrada e mostrei para os meus irmãos, antes do seu nascimento, ao nascer, durante o seu ministério, na sua ressurreição e até durante os dias dos apóstolos, Jesus, a pedra rejeitada pelos homens. Quando os apóstolos morreram, as coisas pioraram. Começaram a ensinar que além de Jesus Cristo, era necessário o batismo para a salvação. Começaram a ensinar que além de Jesus Cristo ser, como a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,15, há um só Deus e um só mediador, passaram a ensinar, sob o nome pretenso de cristianismo, outros mediadores. Primeiro a mãe de Jesus, os apóstolos, outros crentes que já tinham falecido, chamados de santos. A intercessão, a mediação. Começaram a ensinar. Não preciso entrar em detalhes demais, meus irmãos conhecem. A verdade é que quando alguém diz algo como isso, preste atenção, isso aqui é muito importante. Quando alguém ensina algo assim, você reduz isso tudo a uma equação. Jesus mais 0 é igual a perdição. Jesus mais batismo, igreja, mãe de Jesus, apóstolos, preencha como quiser. Jesus mais algo, Jesus mais alguém é igual a salvação. Esse raciocínio implica em dizer que Jesus sozinho não é capaz de salvar. Implica em dizer que Jesus sozinho não é poderoso o suficiente. O sacrifício da cruz não é suficiente.
A mensagem do Evangelho, o arrependimento e a fé não são suficientes. Você pode ter Jesus, mas se você não tiver o batismo. Você pode ter Jesus intercedendo por você, mas se a mãe dele não interceder junto. Você pode ter Jesus, mas se você não tiver. E hoje inventam tantas coisas mais. Isto implica numa coisa só: que Jesus não é poderoso o suficiente para nos salvar. Isso, meus irmãos queridos, é ensinamento falso e diabólico. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todos esses ensinamentos são iguais essencialmente, e chegam num ponto só: Jesus sozinho não é suficiente. Jesus sozinho não é capaz. Este ensinamento é falso e diabólico. Quando chegaram os dias da Reforma Protestante, e nesta mensagem fazendo algo diferente do que eu costumo fazer, eu tentei abrir aqui um pouco mais um leque histórico. Quando chegaram os dias da Reforma, irmãos, haviam desvios terríveis. Um deles, que é enfatizado aqui sempre, era a venda de perdão. O perdão era vendido na forma de um documento que declarava que a pessoa que tinha dado oferta a ponto de receber aquele documento tinha obtido o perdão para si mesmo e a libertação de um lugar a respeito do qual a Bíblia não fala, chamado purgatório, para os seus ancestrais e para os seus descendentes. A Reforma Protestante trouxe um mote, 5 na verdade, mas eu destaco um destes 5: solos Christus. Só Cristo, Cristo somente como Salvador e somente Cristo como Salvador. Nos últimos anos, tem havido controvérsias centradas em distorções terríveis, ou abertas ou veladas, cuja implicação é diminuir o papel de Jesus na salvação, cuja implicação é diminuir a suficiência de Jesus Cristo e de sua obra como nosso Salvador. O que chega aos dias da atualidade. Eu pedi, quando estavam preparando a ordem do culto, que nós cantássemos ao término desta mensagem o cântico que nós todos amamos muito, esta igreja ama muito cantar, Só em Jesus. E nós conhecemos, e a música por si só dispensa apresentações. Mas há uma história que aconteceu poucos anos depois que a música foi escrita, digna de ser mencionada neste púlpito. A música foi escrita pelo casal Getty, Keith e a sua esposa Kristen Getty. A música riquíssima, como você muito bem aprecia a letra, se popularizou muito rápido e havia traduções para o nosso idioma e tantos outros, pelo mundo todo essa música é cantada. Uma denominação nos Estados Unidos estava preparando um novo inário. Essa denominação, devo dizer, é uma falsa igreja. É uma denominação apóstata. É uma denominação que rejeitou o Evangelho. Eles estavam trabalhando num novo inário. Uma das coisas que essa denominação rejeitou, por isso eu falei que às vezes as coisas são abertas ou veladas. Uma das coisas que essa denominação rejeitou é o ensino de que na cruz, Jesus Cristo estava sofrendo uma substituição da nossa pena. Eles mudaram o ensinamento disso. Eles ensinam que Jesus estava dando um exemplo de amar até a morte. Eu falei, às vezes é aberto, às vezes é velado, às vezes é fácil de achar, às vezes é sutil.
Não, ele não estava sofrendo a ira de Deus. Jesus estava dando um exemplo de amor. Ora, irmãos, que era um exemplo de amor, ninguém pode negar. Mas, em segundo lugar, em primeiro lugar, como nós cantaremos ao final da mensagem, justiça ele satisfez. Lembra que a música tem esse verso? Justiça ele satisfez. A letra original é ainda mais forte. A letra original é: na cruz onde ele morreu, a ira de Deus foi satisfeita. Essa denominação liberal, que estava preparando um novo inário, entrou em contato com os autores da música e pediu permissão para mudar a letra da música. Adaptar a letra da música à sua nova, moderna, reinventada compreensão do Evangelho. Pediram que eles pudessem mudar, e em vez de dizer, naquela cruz, justiça ele satisfez, a letra original é a ira de Deus foi satisfeita, que eles pudessem dizer que o amor de Deus foi magnificado. Pediram permissão, posso mudar? Eu coloquei o link aí no seu resumo, depois você pode ler isso em detalhes, no site da Coalizão pelo Evangelho. Eles tiveram coragem, irmãos. O casal que compôs essa música, e eu louvo a Deus pela coragem deles, eles tiveram coragem de negar a permissão para que a letra da música fosse mudada. Eles tiveram coragem de negar, insistindo que esse aspecto do Calvário era, e de fato é, fundamental a uma compreensão correta do Evangelho. A denominação, que não é pequena, é famosa, tem certa visibilidade, rejeitou a música, portanto. Não colocou no inário, mas isso saiu nos jornais. Ficou retratado como sendo a intolerância de um grupozinho pequenino, fundamentalista, e por aí vai, do jeito que o mundo é, que a gente sabe bem. Essa música, diz esse artigo que eu coloquei, o link, se tornou, por causa disso, o castelo forte da nossa geração. Por causa de sua firmeza num ponto que está sendo atacado pelo sentimento e pelos desvios do nosso tempo. Dizer que só em Jesus, como nós cantaremos, só em Jesus, é ofender o espírito tão relativista e, entre aspas, acolhedor do nosso tempo, que não tem medo de sacrificar a verdade em prol das suas bandeiras. Desde o Éden até a consumação, existe uma batalha no mundo. Uma batalha. A batalha do mundo e do seu príncipe contra o Senhor Jesus Cristo. O que faz com que nestas cenas que eu citei e em tantas outras que eu poderia ter citado aqui, ou que você poderia igualmente contribuir, nós enxerguemos a palavra que Jesus disse, que nós lemos aqui em Mateus 21, a pedra rejeitada pelos homens, mas aquele sobre quem ela cair, despedaçar-se-á, e aquele que cair sobre ela será feito em pedaços. Porque enquanto existe toda essa oposição a Jesus Cristo e ao Evangelho, nós veremos agora na segunda parte da mensagem, que Jesus continua sendo a pedra posta por cabeça da esquina. Abra sua Bíblia comigo neste texto de 1 de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, corrijo, capítulo 2, versículo de número 6. 1 de Pedro 2, versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que tenho posto em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aquele sobre quem ela cair, despedaçar-se-á. E aquele que cair sobre ela será feito em pedaços. Mas todo aquele que nele crer, quem nela na pedra crer, não será confundido. E assim para vós,
os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também fostes destinados. Mas vós, quem nele crê, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Em 1 Pedro, ele cita o texto de Isaías, que eu coloquei aí no seu resumo. Por isso diz o Senhor: põe em Sião uma pedra experimentada, uma pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que nela confia jamais será abalado. Irmãos, esta é a mensagem. Jesus, como Ele é revelado, o Deus Filho, o Salvador, que sofreu a ira, que satisfez a justiça por nós. Jesus que exige e não abre mão, não abona sua exigência de arrependimento e fé. Jesus que proclamou o perdão dos pecados, sim, mas que também disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Este Jesus revelado na Escritura Sagrada, por um lado é, e até hoje é, a pedra rejeitada pelos homens. Quando se declara o Evangelho, alguém diz: não, eu não acho que Jesus é assim não. Jesus é diferente. Se Jesus vivesse hoje, ele acreditaria em tudo que eu acredito, ele gostaria de tudo que eu gosto, ele aprovaria tudo que eu aprovo, ele estaria sempre do meu lado, ele nunca me contrariaria, ele nunca me questionaria, ele seria contra quem é contra mim. É isso que o mundo diz. Aliás, se você gosta de ouvir vencedores por Cristo, igual lá em casa a gente gosta de ouvir, você deve reconhecer, muito embora um só Jesus exista, nem todos, muita gente conhece, que legal, nem todos sabem vê-lo como é. Como é? Filósofo, poeta, até hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é por isso hoje que se cante, declare e confesse: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Veja as palavras inaugurais de Charles Spurgeon. Você já ouviu falar de Charles Spurgeon? Uma vez por ano eu cito Charles Spurgeon aqui no púlpito. Quando foi inaugurado o grande templo da igreja, as suas palavras iniciais, muito pensadas por sinal, ele disse: eu proponho, e que Deus nos dê graça para cumprir essa proposta, eu proponho que o assunto desta casa, e que o nome deste ministério, eu proponho que o tema deste púlpito, enquanto permanecer de pé, e enquanto esta casa for frequentada por pessoas, eu proponho que seja a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse assim, eu resumo: eu não tenho vergonha da minha denominação, ele disse, eu não hesito tomar o nome de Batista. A igreja que ele tinha construído tinha algo que na época era uma inovação, era um batistério interno. Os batistas costumavam fazer batismos em água corrente, rio, naquela época. Eles mandaram fazer um batistério interno. Ele apontou para o batistério e disse: eu não tenho hesitação de tomar o nome de Batista, mas se me perguntarem qual é a minha fé, eu não digo que sou batista, ele disse, eu creio que a minha fé é Jesus Cristo. Interessante essa frase.
E que Deus me ajude, que nenhum sistema humano venha substituir Jesus Cristo, que é a verdadeira substância e essência do Evangelho, que é Ele mesmo toda a verdadeira teologia, a encarnação de toda a verdade preciosa e a toda gloriosa manifestação do caminho da verdade e da vida. Às vezes, em N assuntos, inclusive nas questões controversas do nosso tempo, falta-nos compreensão sobre a centralidade, sobre a preeminência de Jesus. Hoje, irmãos, como em qualquer outro momento da história, esta é a questão das questões. Quem é Jesus? Ele é Deus? Ele é o único Salvador? Há outros caminhos de salvação? A questão das questões é uma só. E a questão das questões é Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, veja que texto, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só por Jesus. Esta é a questão das questões. A nossa fidelidade à sã doutrina será testada, irmãos, em nosso tempo em muitas áreas. Posso fazer minhas as palavras de Spurgeon que eu citei aqui em alguma medida. Mas nenhuma questão é mais importante hoje, como em todos os tempos, do que o que nós cremos a respeito de Jesus. E o que nós pregamos a respeito de Jesus, e o que esta igreja proclama e crê sobre o Filho de Deus. É por isso que eu farei aos irmãos agora uma pergunta, como tenho feito a cada domingo, e os irmãos já têm aí a dica da resposta. Esse texto não é meu, é o texto que nós estamos a cada domingo vendo, é o texto que esta igreja adotou desde a sua fundação em 2004, como a sua declaração, como a sua confissão de fé. Coloquem-se em pé, irmãos, por favor, eu lhes farei uma pergunta e convidarei meus irmãos a respondê-la. E nesse momento eu já convido os irmãos da música a se dirigirem para cá, porque depois nós iremos cantar. Preparados? Igreja, o que você crê sobre Deus o Filho? Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde, à destra do Pai, exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, Ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens
e consumar sua obra redentora. O povo de Deus diz: amém.